Boa noite, estamos começando o programa Viva Mais, que é o seu programa de saúde aqui no Canal 20. Hoje começando um pouquinho diferente, porque normalmente quem começa é a Ana e nós vamos fazer ao contrário hoje. Sei que vocês estão acostumados a ver um visual mais bonito que é o da Ana, hoje eu vou interromper, vocês vão começar me olhando. O programa de hoje é sobre memória, problemas de memória, déficit de atenção. E você que está vendo pela primeira vez, abra nosso site www.programavivamais.com.br. Você pode dar sugestão, você pode entrar no site e fazer perguntas que a gente, à medida do possível, vai tentar responder. Nós temos como convidadas hoje Juciclara Rinaldi, que é psicóloga, especialista em neuropsicologia, mestre em psicologia do desenvolvimento, pesquisadora, colaboradora da neurologia do Hospital de Clínicas, Grupo de Envelhecimento e Memória e supervisora da Clínica Bitácora. E Tirzá Batista Frison, psicóloga, mestre em neurociências, supervisora da Clínica Bitácora, do Ambulatório de Neuropsicologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e da Santa Casa do Rio de Janeiro. Como a Ana costuma dizer, sejam bem-vindas. Obrigada. Esse assunto é super interessante, né? E eu fiquei maravilhada de ver esse cérebrozinho aqui, já mexi bastante nele, Tirzá, já achei super legal. Explica para nós, já que nós temos o cérebro aqui, como é que funciona o cérebro, principalmente já que nós vamos falar em memória, como é que funciona a memória dentro do cérebro? Bom, é bem interessante conversar sobre esse assunto mesmo, porque a gente está acostumado a escutar e a ler na mídia sobre a estrutura do cérebro e sobre as doenças que acontecem, como o derrame, né, o acidente vascular cerebral, epilepsia, alguns casos mais específicos, né, dentro da área da neurologia. E hoje a gente vai poder conversar sobre o funcionamento do cérebro do ponto de vista cognitivo, né, do ponto de vista mental, né, do funcionamento então desse cérebro. Por isso que a gente trouxe mesmo aqui para poder traduzir para o nosso telespectador como funciona então, né, o nosso cérebro. Bom, desde o momento do nosso nascimento, a gente vem sendo desafiado, tá, por estímulos do meio ambiente, da família, né, enfim. Então, desde pequenininho, o bebê, né, a criança, vai sendo desafiado, então, a compreender o mundo que o rodeia, a linguagem que estão falando, né, ao redor dessa criança. Então, ele vai desenvolvendo habilidades, também conhecidas como funções cognitivas. Então, essas funções a gente pode entender assim como linguagem, percepção, memória, atenção, raciocínio lógico, né? E essas funções, e aí eu teria aqui outras funções para citar também para vocês, né? Essas funções elas vão se desenvolvendo então ao longo da vida, tá? E elas não permanecem de uma forma estática, né? O nosso cérebro, ele não funciona também de uma forma estática, assim, e compartimentada. Ao contrário, o cérebro, ele funciona em rede, né? Os neurônios estão conectados de uma área a outra, de áreas mais anteriores até áreas mais posteriores. Então, nós podemos ver no cérebro que a gente tem áreas, então, corticais, o córtex, né? E áreas subcorticais, que são estruturas também que nos auxiliam nos movimentos, na respiração, no equilíbrio, né? E também nessa parte cognitiva. De um certo modo, a gente sabe que as funções elas não são restritas, né, a áreas. Mas a gente sabe que se o indivíduo tem algum problema neurológico em determinada área, algumas funções podem ficar comprometidas. Vou te dar um exemplo, assim, né? Por exemplo, o lobo frontal, que é essa região mais anterior, né, da nossa cabeça aqui, essa região, ela é responsável por funções como a atenção,
como planejamento, julgamento crítico, eu saber o que eu devo dizer em público ou não, né? Poder ter um filtro, tá? Eu poder ter uma flexibilidade no meu raciocínio, né? Não ser uma pessoa que persevera. Então, essas funções, elas estão mais relacionadas a áreas pré-frontais e frontais. Já as áreas temporais são bastante envolvidas no aprendizado e na memória, tá? Por isso que a gente vai ver muitas vezes pessoas que sofrem acidente nestas regiões podem ficar com o que a gente chama de amnésia, né? A pessoa não consegue recordar o que ela comeu durante a manhã. A pessoa que cai e bate a cabeça normalmente, né? Ela tem um esquecimento temporário, né? Sim, ela pode acordar e ir fazendo atividades ao longo do dia, mas ao final do dia não conseguir recordar o que ela fez, né? E isso gera uma angústia para o familiar, porque ele pensa, poxa vida, como é que você não lembra? Hoje de manhã a gente estava aqui em casa, a gente almoçou, ao meio-dia nós almoçamos juntas e agora você não lembra, né? Então, isso ocorre porque a pessoa fica com dificuldade no armazenamento dessas novas informações. Nós temos também áreas mais posteriores, né? Áreas parieto-occipitais, que também estão relacionadas aos aspectos da percepção, do que a gente está conseguindo entender do que está ao nosso redor, né? E também são áreas que fazem conexão com as áreas frontais, então também estão relacionadas à atenção, né? A área parietal ali. E, enfim, nós temos áreas de linguagem, né? E aí a gente teria aqui um programa inteiro só para ficar falando de anatomia e de funcionalidade, né? Mas a anatomia é uma coisa interessante, né? Porque quem vê pela primeira vez, estou te falando porque na faculdade, até entrar na faculdade de medicina, a gente quando olha o cérebro, não sei se isso acontece com todo mundo, mas normalmente a gente acha que a parte de trás é a parte da frente. A tendência é enxergar o contrário, né? E quando a gente na faculdade tem aula de anatomia, nas outras estruturas do corpo, quer dizer, tu vai fazer um trabalho, um estudo do braço, né, do membro superior, da perna, mesmo do abdômen com as vísceras, é uma coisa muito fácil de tu localizar, quer dizer, muito fácil. Existem pequenas alterações, mas via de regra a gente abre, quando está estudando o cadáver, a gente consegue visualizar. E tudo isso que tu está falando agora no cérebro, a gente olha o cérebro, por exemplo, essa área é responsável pela visão, a outra é responsável pela audição, essa área é responsável pelo equilíbrio, pelo comportamento. E quando a gente abre e a gente faz corte do tecido, né? É uma coisa que parece uma gelatina só. Ficou mais fácil hoje em dia fazer identificação, porque hoje em dia a gente tem o que não se tinha antigamente, né? Tu tem tomografia, com certeza. Tem outras formas de examinar o paciente até durante algum tipo de movimento ou fala para determinar que área do cérebro está sendo utilizada. Como é que ficou o estudo hoje? Ficou muito mais simples de entender isso? Hoje em dia nós temos uma quantidade maior de instrumentos, né, e de técnicas para investigar o funcionamento, então, né, do cérebro. A começar pelos exames de imagem, que a gente vem acompanhando a evolução, né, da forma como se faz a ressonância, né? Nós hoje conseguimos observar o cérebro do ponto de vista estrutural e funcional. Os exames como, né, você falou, o SPECT, também, que observa o funcionamento metabólico do cérebro, ou seja, são exames que veem o cérebro em atividade. Isso. E Tisa, por exemplo, assim, vamos para as pessoas entenderem bem. A pessoa tem um problema sério de memória. Tu consegue, através dos exames, assim, tu diagnosticar especificamente, não, essa área aqui está com problema, tal, direitinho? Olha, existem doenças que são facilmente diagnosticáveis nos exames que a gente dispõe hoje
dentro de um serviço hospitalar, né, assim, onde as pessoas têm mais acesso, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um diagnóstico de esclerose múltipla, que afeta a atenção, que pode afetar a atenção, que pode afetar planejamento e a velocidade do raciocínio, a gente pode encontrar lesões, sim, em exames de imagem, né? Uma doença, por exemplo, um tumor, também pode ser identificado num exame de imagem. Mas assim, existem exames funcionais. Agora você está falando da memória, né? Então, porque pessoas normais assim, tá? A preocupação de todo mundo é que está perdendo a memória. Isso. Então, por exemplo, eu atendo muitas pacientes que às vezes dizem assim para mim, pô, tu sabe que eu estou perdendo a minha memória? Isso. Estou ficando cada dia mais esquecida. Isso é normal dos pacientes dizerem, né? Estou ficando cada dia mais esquecido. Quando eu vejo, eu me esqueci da consulta. Eu não me lembrei, não sei o quê. Então, como que a gente sabe que isso é um problema e eu devo procurar, por exemplo, um atendimento? Então, assim, dentro dessa linha de exames, né, existe o que a gente chama de avaliação neuropsicológica. Esta avaliação é uma avaliação onde a gente tenta identificar dificuldades funcionais e a gente tenta comparar o indivíduo, né, com demais indivíduos da mesma idade, mas também ele em relação a como ele estava antes de perceber essa dificuldade. Então, é um exame que se faz através de testes. Quem faz essa avaliação é um psicólogo e daí por isso que a neurologia, a neuropsicologia é uma área multidisciplinar, né? E através desse exame, então, a gente consegue desafiar o paciente a fazer atividades que estimulam as áreas do cérebro. E ao perceber como o paciente se comporta nesta testagem, a gente consegue identificar que áreas que podem estar mais comprometidas, né? Então eu vou avaliar a atenção, eu vou avaliar a memória, eu vou avaliar o aprendizado, e aí eu vou poder pensar que área que esta função corresponde, né, no cérebro, lá no mapa, né, do cérebro, e poder, então, pensar se existe algum déficit que possa ser correlacionado com alguma doença, tá? E eu acho que é importante também, para complementar o que a Tirzá estava falando, é que a memória é vista, num senso comum, como problema de memória, como uma coisa só. A memória, a gente sabe que, na verdade, a gente tem vários tipos de memória, né? E muitas vezes um paciente ele pode estar com um problema num determinado tipo de memória e não dessa maneira assim, chega no consultório e diz: doutora, eu estou com um problema de memória, mas daqui a pouco esse problema ele é específico para uma memória de trabalho, que a gente diz, que é aquela memória curtinha que no momento que eu preciso pegar o telefone, né, e ligar para alguém, eu vou lembrar dos números, né, e eu vou precisar daquele número por um curto espaço de tempo, né, por segundos. E eu vou fazer a ligação, quando eu desligar o telefone eu não preciso mais. Essa é a memória de trabalho, a operacional. É um tipo de memória que pode estar alterado, certo? Principalmente quando a gente tem, quando o paciente ele tem um problema de atenção, né? Tem outra memória, que é a memória episódica, que é a memória que a gente lembra a data de nascimento, lembra quando nasceu um irmão, lembra a data de um aniversário, de uma comemoração importante, de uma viagem importante, da data do casamento, né? Então, esses episódios, né, marcam a vida da gente e essa é uma memória também que pode estar prejudicada, né? Outra memória que a gente tem e que as pessoas não costumam ouvir falar de uma maneira geral é a memória semântica, né? O que é a memória semântica? A memória semântica, normalmente, ela se refere ao que a gente aprende no mundo, na escola, os conceitos, né? Quando a gente consegue conceituar as coisas que nos rodeiam. Então, o que a gente pode ver? Não é uma forma geral, um deterioro completo de todos os tipos de memória. Muitas vezes é num tipo específico. Claro que com a avaliação neuropsicológica, como a Tirzá estava muito bem colocando, a gente pode ver quais estão com problemas. Pode ter mais que um? Claro que sim, que pode ter mais que um. Mas esse senso comum de estou com problema de memória, é importante a gente colocar que a memória, ela
ela é compartimentada e que nessa avaliação que é feita, a gente consegue avaliar os vários tipos. E de repente nem todas as memórias são tão importantes, né? Na verdade, o ideal seria bom lembrar de tudo. Acho que o bom é não lembrar. Muita coisa é bom não lembrar, né? Essa semana nós estávamos conversando em casa. Não é problema de memória, a gente bloqueia. Nós estávamos conversando em casa e o Miguel lembra de tudo, desde pequenininho. Ele lembra de quando ele tinha 2 aninhos e estava no berço. Claro. Eu não consigo me lembrar. Quer dizer, eu acho que eu lembro. Eu não consigo lembrar. Não tem ninguém para me contrariar. Olha, eu acho que eu me Mas lembro até onde eu sei, que a gente conversa em casa, nas reuniões de família, eu me lembro, eu cheguei a citar uma vez, né? Eu tenho um cortezinho na orelha aqui, eu me lembro de estar caindo. Não me lembro de terem costurado, da sutura, mas me lembro de ter caído e ter cortado a pontinha da orelha aqui, ó. Me lembro de quando eu tive um problema nos olhos, eu tinha 2 anos de idade. Compressa que colocou e eu me lembro disso. Ele falou assim, pô, eu me lembro da compressa. Ela falou assim, nossa, tu tinha 2 aninhos. Sim, mas também tu imagina, né? Eu tive uma conjuntivite, fizeram uma compressa de pamonha quente. Como é que eu não vou lembrar? Mas tem uma questão bem importante que vocês estão comentando, assim, é que existe um facilitador para nós guardarmos essas memórias. E esse facilitador é a emoção. Então, o aspecto emocional influencia na aquisição de determinadas informações. Por isso, talvez tu lembre do corte, do sofrimento que tiveste, né? Mas outras coisas relacionadas àquele momento Isso não. pode significar que eu sou mais emotivo ou que eu sofri mais do que a Ana, né? Porque eu não lembro nada. Olha, eu não sofri nada. Ana, vamos fazer um intervalo e a gente volta no próximo quadro. Vamos falar mais sobre memória, né? Claro. Que acho que é uma coisa importante. Muito importante.